Quando Beatriz e Caiana te perguntarem, Dionísio, se me amas, podes dizer que não. Acho que a principal característica do trabalho da Hilda é ela ter colocado na literatura dela o cunho humano, algo que pertence a todos nós. O trabalho dela tinha uma característica muito importante, que era questionamentos em relação a Deus, que na verdade para ela era um grande carrasco, era um ser obscuro, tanto que num quarto dela tem uma placa na qual estão escritos todos os nomes que ela nomeou Deus na obra. A obra dela, a literatura dela, agrega, reúne vários elementos de filosofia, muita filosofia, de matemática, de física, de astrologia, de religião. Ela adorava biografias de santas. Então, e de uma forma que ela misturava o erudito, a alta erudição, com as coisas de baixo calão, como ela fez com a trilogia pornográfica nos anos 90, por exemplo. Caiana te perguntarem, Dionísio, se me amas, podes dizer. E ela sinalizava praticamente todos os livros que ela lia, que era basicamente que ela não só lia, ela conversava com o autor. Essas marcas pessoais, esses grifos dela que existem até hoje, né, demarcam sinalizações na qual ela questiona Heidegger, ela questiona Freud, ela anota ao lado, na margem da página, perguntas, dúvidas, ela ri. Então ela tinha um diálogo com o autor. Ela sempre foi polêmica. Desde os anos 50, quando ela morava em São Paulo, antes de se mudar para cá, ela já tinha uma independência, uma autonomia. Ela era uma Almeida Prado, né? Uma mulher rica, bonita, né? Fumava, bebia, viajava. E já foi uma polêmica ela ter mudado, abandonado aquela vida hedonista, aquela efervescência que havia em São Paulo, para vir para cá em 60, quando ela construiu a casa em 64, ela mudou para cá em 65. A primeira obra de prosa dela foi aqui nos anos 70, o Fluxo Floema, e a partir daí ela desenvolveu uma série de obras que ganhou vários prêmios importantes, o Prêmio Jabuti, o APCA, enfim. E ela resolveu nos anos 90 lançar uma trilogia muito polêmica, que era uma trilogia pornográfica, né, que foi o Caderno Rosa de Lori Lambe, o Contos de Escárnio e Textos Grotescos, Cartas de um Sedutor e um quarto que foi Bufólicas, ilustrado pelo Jaguar. Um dos livros que eu amo da Hilda é Da Morte e Odes Mínimas, um livro de poemas. Outro grande tema da Hilda foi a morte. A obra-prima dela, né, foi escrita nos anos 80, que é a Obscena Sonadê, que enfim virou peça teatral. Ela tem um livro muito importante de poesia de 74 chamado Júbilo, Memória e Noviciado da Paixão, que é um livro fantástico. Né, o Rútilo Nada, né, o Estar Sendo Tecido, as duas últimas obras dela, que continha uma história homossexual, né, também é um livro muito importante, muito sério. E eu considero Lori Lambe, o Caderno Rosa de Lori Lambe, uma obra genial, assim, do erotismo muito sofisticado, de uma linguagem muito incrível. A Casa do Sol, ela surgiu da necessidade que a Hilda sentiu de ter um lugar especialmente para escrever.